Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 20 de novembro de 1616, o então Bispo Richelieu torna-se o ministro francês das Relações Exteriores. Como sabemos, este bispo chegou a cardeal e foi como cardeal Richelieu que foi imortalizado por Alexandre Dumas num dos best-sellers mais espetaculares de sempre, Os Três Mosqueteiros. Mas, como já deve ter ouvido muitas vezes, é preciso saber separar a realidade da ficção. Assim, fica já a saber que o cardeal foi, de facto, o principal conselheiro de um rei Luís de França, mas de Luís XIII, e não do filho Luís XIV, o Rei Sol. E ao que parece, ao contrário do livro, o verdadeiro cardeal Richelieu nunca participou de nenhuma traição contra o seu rei, muito pelo contrário. Armand Jean de Plessis nasceu em Paris e foi o quinto de 6 filhos do senhor de Richelieu. Estudou filosofia, mas a sua educação foi orientada para a carreira militar. Contudo, uma vez que o seu irmão recusou o cargo, que pertencia à família, de bispo de Luçon, o jovem Armand substituiu com pouco mais de 20 anos. Entretanto, foi a Roma. E foi na capital italiana que conheceu o seu braço direito, o padre José, um frade capuchinho que usava um hábito de cor bege, ou de cor parda, como se dizia na época. Por causa do respeito que inspirava e da influência que tinha, apesar de nunca ter sido cardeal, o padre José passou à história como Sua Eminência Parda. É daqui que vem esta expressão. Armand foi a pouco e pouco consolidando o seu poder sob a proteção do ministro do reino e da mãe do próprio rei, e depois de avanços e recuos foi nomeado cardeal, depois membro do Conselho Real e, finalmente, primeiro-ministro. Esfiando o Conselho de Estado, o cardeal e duque de Richelieu combateu os protestantes e os seus aliados ingleses no interior da França. Mas não teve problema nenhum em financiar todos os protestantes que combatessem a superpoderosa família Habsburgo, que governava os Estados austríacos de um lado da fronteira e a Espanha do outro lado. Aliás, Richelieu também apoiou revoltas anti-espanholas sempre que pôde. Uma das últimas foi em Portugal, em 1640. Sim, também devemos um bocadinho da nossa restauração da independência a este francês. No final da Guerra dos 30 anos, a França emergiu como o grande poder continental da Europa, ultrapassando a Espanha e arrasando o Sacro Império Romano-Germânico. Dizem que o pensamento político do cardeal de Richelieu é comparável ao do italiano Maquiavel. É possível. Mas também se pode dizer, de uma forma simples, sem juízo de valores, que Richelieu criou o absolutismo real, pôs as coisas em ordem em França e arrumou os principais vizinhos e inimigos. Pelo meio, ainda foi um notável patrono das artes e foi ele que estabeleceu a famosa Academia Francesa. E também era um defensor das boas maneiras à mesa. Supostamente, um dia, irritado com a falta de educação dos seus convidados, que usavam as facas pontiagudas para palitar os dentes à mesa ou para esfaquear o senhor da cadeira ao lado, se a discussão ao jantar fosse mais acalorada, um dia ordenou que os seus criados arredondassem as pontas das facas. A moda pegou e a faca, com a ponta redonda, passou a fazer parte dos talheres do dia-a-dia. E ainda hoje se mantém.